Fala galera, infelizmente as coisas estão perdendo sentido. Cada vez menos a gente sente vontade de vir aqui, gravar, trazer conteúdo. O ódio está tomando conta do YouTube também. Aquele ódio que existia no X, antigo Twitter, ele tá vindo pra cá. Ele tá indo pro Instagram. Ele tá em todo lado, cara. É uma loucura. Tô meio fanho que eu tô gripado. Cara, tá em todo lado. Porque eu tenho visto ataques numa mesma página de comentários, ataques contra o nosso lateral direito Wesley, que é seleção brasileira, se destacou demais e agora fez duas partidas mais ou menos, nem foram ruins as partidas. Ele até participou de jogada de ataque, duas partidas mais ou menos. Olha só, olha esse comentário aqui do Josevan Matos. O Wesley é ruim demais. Como você fala que tem medo de perder o Wesley, pior lateral na posição, e botou o bonequinho rindo. Olha o Josevan aí, cara. Porque eu tô sendo atacado porque eu falei que eu tenho medo de perder o Wesley e o Flamengo não conseguir repor para o segundo semestre. Que para mim ele é um dos jogadores mais importantes do time. Ele, o Gerson e o Pulgar. E eu tô sendo atacado por isso, cara. Eu tô tomando hate porque eu elogiei o nosso lateral, que é o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. Aí, que loucura, velho. Que loucura. Olha aqui, aí tem mais um comentário aqui. O Wesley é ruim demais. Aí o outro comentário aqui, o Caio Rodrigo. Agora, Paulo César Raimundo Ferreira. Olha esse aqui, falando do Rossi. Primeiríssima contratação é de um goleiro. O Rossi é o pior goleiro do Rio e um dos piores do Brasil. O seu reserva é pavoroso também. O que está acontecendo? Por que as pessoas... Cara, o Flamengo é o líder do campeonato. O Flamengo ganhou a Supercopa, ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo ficou jogos e jogos sem tomar gol. O Flamengo teve uma invencibilidade de 28 jogos. O que está acontecendo? Por que o ser humano está desse jeito? O que aconteceu? Em que momento? Olha só isso aqui, vem de geral, Leonardo Andrade Santos. Onde foi que a gente errou como humanidade? Onde foi? O que aconteceu? Em que momento que a gente errou? Porque tá muito ruim isso, cara. Eu queria pedir para as pessoas que têm ódio, saiam do canal. Eu não tenho medo de perder inscritos. Talvez outros youtubers não tenham percebido ainda que número não é nada. Que quantidade não é nada. Qualidade é tudo. Gente, não é possível. E eu tinha que falar isso hoje. O ódio está muito grande. Algumas informações importantes, inclusive, para o pessoal que está falando que o Wesley não joga nada, uma respostinha aqui, ó. Olha só, torcedor do Grêmio, Wesley, sou muito teu fã, me dá tua camisa. E ele foi lá e deu a camisa pro menino. Tá? O pequeno João, torcedor mirim do Grêmio, parabéns ao João. Ele tem o direito de ser fã do jogador do Flamengo. Ele tem total direito de ser fã do jogador do Flamengo. Eu quero deixar claro que hoje eu nem falei dos patrocinadores, porque era tão importante falar sobre isso e fazer esse desabafo, porque tem hora que a gente fica impressionado com a quantidade de hate, de coisas acontecendo erradas. Não é possível, cara. Não é possível que tenha tanto ódio. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Cleiton segue treinando com o elenco do Flamengo e a decisão para ser relacionado fica nas mãos do Felipe Luiz. Tá? O vínculo dele vai até o final de 2025 e o Coluna do Fla trouxe que, apesar de estar à disposição do Felipe Luiz, ele não tem sido relacionado, mas que ele está sim treinando, tá? Segue treinando normalmente com o restante do elenco. E o contrato acabando. E os empresários do jogador, a informação que chega é que não querem renovar com ele, com o Flamengo. Tá? Então, mas que não tem nada a ver, pelo menos o Felipe já falou isso, não tem nada a ver com isso, com o contrato. É decisão técnica. Tá? Falar também do planejamento do Flamengo para o retorno do Pedro, que prevê que o atacante atinja os números físicos ideais no próximo mês. Tá? Então o Pedro já retornou,
já naquele planejamento para o Super Mundial. O Flamengo queria que ele fosse pegando ritmo, ele já entrou em campo, e apesar dele ter treinado entre os titulares antes do último jogo, a informação que chega é que a titularidade dependerá da evolução nos treinos da equipe. Então já estão dando espaço no treino. Mas para o jogo, por exemplo, ele nem participou do jogo passado, ele está voltando gradativamente. E a gente tem o meia do Juventude projetando esse jogo contra o Flamengo, que o Flamengo deve ter algumas alterações e algumas substituições importantes. O Jean Carlos, da equipe de Caxias do Sul, falou o seguinte: a gente sabe que é um confronto bem complicado, a gente vive isso no futebol, a gente ama o futebol, então eu particularmente prefiro quando você ganha um jogo, você já quer jogar de novo, quando você perde um jogo, você já quer outra oportunidade para mostrar diferente. Eu prefiro quando tem jogos assim. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é longo, sempre tem uma baixa ou outra, e a gente tem um grupo bom, tem um elenco bom para isso. Então procurar descansar esses dias, esses poucos dias que a gente tem, e ir lá para buscar fazer um bom jogo contra o Flamengo. E eles estarão aí desfalcados. O meia Giraldo, né, sofreu um choque na partida contra o Ceará e precisou ser atendido devido ao protocolo de concussão. O jogador terá que ficar afastado das atividades por 5 dias, ficando fora da partida contra o Flamengo. Então, Juventude tem essa baixa aí por causa daquele regulamento, a questão da concussão e tudo mais. Então, não pode atuar, não pode nem treinar. Olha só, a gente vai trazer aqui agora a situação, já que a gente está falando do jogo, da rodagem do elenco do Flamengo. O Flamengo que deve enfrentar o Juventude com um time misto. Na partida aí, então, desta quarta-feira, o Felipe Luiz dará minutagem a alguns jogadores como Pedro, Danilo e Cebolinha. Essa é a intenção. A gente vai falar do Cebolinha na sequência aqui agora. A ideia é descansar jogadores mais desgastados, Léo Pereira, De La Cruz e Michael devem ser poupados. Tá? Então, Léo Pereira, De La Cruz e Michael devem ser poupados, segundo informação do Coluna do Fla. O Flamengo deve entrar em campo com um time quase misto. Eu não considero misto, não, porque você vê os jogadores que vão entrar, Danilo, Cebolinha, Pedro. Na verdade, é um time titular. O Flamengo hoje tem 2 times titulares quase. Para chegar melhor fisicamente contra o Vasco e LDU. Por isso que esses jogadores estão sendo aí preservados. Alguns também podem ser preservados contra o Vasco. É um rodízio que o Flamengo está fazendo para ter os jogadores na sua melhor fase, no seu melhor momento aí desses jogos importantíssimos. Então, a gente vai falar também do Arrascaeta, melhorando fisicamente. Vamos trazer aqui agora a situação do Cebolinha. Olha só o que ele falou na Rádio Imortal. O que mudou desse Cebolinha que saiu daqui? Que eu acompanhei esse teu início aqui, teu crescimento, ganhou o mundo. O que mudou para isso que está agora no Flamengo, que teve uma passagem pela Europa? Cara, um pouco mais de experiência, Tá velho, Um pouco mais velho, mas passaram aí 5 anos, mas o amor pelo clube também continua mesmo, o carinho continua mesmo, como eu falei ali, desde o dia que eu saí, também penso em voltar no futuro bem próximo aí, Bem mais próximo. pra frente. Teve alguma possibilidade de voltar antes de assumir com o Flamengo? Ou não? Nunca teve? Ninguém nunca te procurou depois da tua saída? Procurado, logo quando cheguei no Benfica, 6 meses depois de chegar, não tinha como eu sair, obviamente. Foi a única vez que fui procurado, depois não teve mais nenhum tipo de procura. Falou que acompanha o Grêmio. O que mudou desse Cebolinha que saiu daqui? Então ele fala que num futuro bem próximo, que acompanha o Grêmio, num futuro bem próximo ele quer voltar pro Grêmio. Rapaz, para com isso, viu? Pelo amor de Deus. Você tá no clube de maior torcida, um clube, cara, que não para de ser campeão. Era para estar feliz aqui. Não duvido que não, eu duvido que não esteja. Mas, pelo amor de Deus, pensa no Grêmio depois. Eu sei que os jogadores têm seus clubes do coração, mas isso agora também já tá ficando demais. Cada hora um falando que quer... Se bem que não foi o De La Cruz, foi a esposa. Mas, pô, tá chato isso aí. Deixa isso aí para depois. Pensa no Flamengo, não agora, Pô, falar do futuro bem próximo é complicado, É complicado. Contrato com o Flamengo, pô, pelo amor de Deus, tava bem demais quando se machucou agora, vamos correr atrás de chegar de novo, pegar a seleção de novo, sabe que a gente torce muito por você, torce pelo seu melhor aí, vai ficar em boa fase novamente, Eu acho até que você não tem entrado mal, tem tudo aí para brilhar,
Vamos lá, vamos com tudo. Ó, a notícia sobre a rodagem do elenco foi do Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, tá? Trazer aqui, então, uma outra situação importante aqui para vocês, que é sobre o Georgiano de Arrascaeta, né? Que o Flamengo projeta um auge físico do Arrascaeta para a segunda metade da temporada. Vocês não estão vendo o melhor do Arrascaeta, não. O prime do Arrascaeta vocês não estão vendo agora. Vocês ainda vão ver o prime do Arrascaeta, segundo acredita o Flamengo. Léo José, repórter, trouxe que o Flamengo avalia que o Arrascaeta está em um bom condicionamento físico, mas ainda não atingiu o pico de desempenho físico. O uruguaio vem em uma sequência de 3 jogos como titular, sob o comando do Felipe Luiz, e eles acreditam que a cada jogo, com o ritmo, ele vai melhorando, mas internamente eles projetam o auge físico do Arrascaeta na temporada, né, ainda mais para frente. A expectativa é que isso aconteça entre junho e setembro, rapaz, momentos decisivos do Mundial e depois Libertadores, Copa do Brasil, fases aí, se Deus quiser, que o Flamengo estará, se Deus quiser, nas fases mais adiantadas das competições, e o Arrascaeta voando aí, meu irmão, ninguém segura, né? Ninguém segura. E olha, o Flamengo divulgou isso aqui, olha aí, é um patch do Nação, a gente tinha mostrado com o Danilo outro dia lá no Ninho do Urubu, um patch do Nação ali junto do Flabet. Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Juventude pela 4ª rodada do Brasileirão. Para essa partida, o Manto Sagrado terá um patch exclusivo com a mensagem Nação, mais um em campo, em campanha do lançamento do novo programa Sócio Torcedor. E você pode ser um sócio sem fronteiras também, ajuda demais o Mengão, apenas R$19,81 e recebe o valor de cashback num patrocinador aí do clube no aplicativo para pedir suas bebidas. É espetacular. Então você pode ajudar o Flamengo, você será o maior patrocinador do clube. Né? Hoje, nesse momento, o patrocinador master é a Flabet, que estará lá no uniforme também, junto com o novo patch. Então, vamos encerrar o assunto do jogo anterior e vamos falar sobre a leitura labial do Veloso, com 2 Gs, aí 2 Ls e 2 Gs. Veloso GG, vamos ver. Chega só o capitão, vem. Mas o braço tá solto e pega. Tudo bem, mas aí pega. Ia sobrar pra gente. Aí tudo bem. Hoje é Jess. Yes. Vou te explicar. Tava muito mesmo. E a bandalha, mano? Bandalha, mano. Porque tava pra trás, bem, mas você não pode olhar. Mas pra quê? Querendo que ele olhasse o VAR. Meu Deus do céu. Como é que é atrás do corpo? Você tava velho? Pode falar, Fazeca. Fazeca é o VAR. Tá roubando. É polêmica. Os caras ficaram revoltados. A gente postei lá também na plataforma vizinha lá no Insta o remix, né, a sequência, e com certeza você vai acompanhar aí também sempre essas leituras labiais. São muito boas, né, cara? A gente tem umas que são mais rápidas, como essa aqui, mas é sempre muito bom da gente acompanhar, ver o que aconteceu no jogo do Flamengo. Olha só, o Cauã Santos está perto aí de render mais de 5 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Então, ele vive uma ótima fase aí no Eintracht Frankfurt, está perto aí de avançar metas pré-estabelecidas no contrato. O goleiro de 22 anos foi vendido ao clube alemão em 2023 por 800 mil euros, 5,3 milhões de reais, com a possibilidade de mais 800 mil euros caso atingisse metas como atuar 15 partidas como titular. Faltam apenas 3 jogos para a cláusula ser ativada. Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos de Cauã, que já desperta interesse de outros gigantes europeus. Então ele está no Frankfurt e está despertando interesse dos outros, e ainda tem o Flamengo um valor para receber de 800 mil euros assim que ele bater os próximos 3 jogos. Sensacional. Importantíssimo isso aí, cara. Bem, olha só. Trazer aí a informação importante para vocês, que a patrocinadora master do Mengão teve decisão favorável divulgada na manhã desta terça-feira, a decisão final sobre a patrocinadora master. Agora a Pixibet, Flabet, Bet da Sorte, as 3 são regularizadas no Brasil, oficialmente autorizadas a operar apostas esportivas no país, tanto fisicamente quanto online, seguindo a regulamentação do governo federal. E o Flamengo, que tem o seu patrocinador master da Flabet,
e Pixbet atrás. As duas estão aí autorizadas a funcionarem, a operarem no Brasil até 2030. Então não tem chororô, não tem mimimi. Patrocinadores Masters do Flamengo liberados até 2030. Parabéns, cara. Parabéns. E a gente sabe que a gente tem aí hoje também, daqui a pouquinho, os jogos de volta da Champions League, né? Jogos de volta da Champions. A gente está aqui, ó, acompanhando sempre a propaganda deles. Olha, então a gente tem, olha, Aston Villa e Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Barcelona. Olha, favorito é o Paris Saint-Germain, pagando 2,28, empate 3,95 e o Aston Villa 3,45. Olha, o outro jogo, o Barcelona pagando 2,15, o Borussia Dortmund 4,10, o empate 4,30. Rapaz, esse empatezinho aí, na casa do Borussia, 4,30. Eu sei que o Barcelona é favorito, mas esse empatezinho... Rapaz, eu vou botar um carvãozinho nessa aqui, hein? Tá sensacional. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos e que a gente tem que fazer o cadastro com facial até para poder fazer o saque, tudo direitinho. Lembrando, cara, troco do pão, né? Sempre diversão, não é investimento, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma notícia importante para passar para vocês. Eu lembro que eu tinha visto algumas outras coisas aqui importantes. Olha só, o Matheus Delgado Candansan será o árbitro do confronto entre Flamengo e Juventude no Maracanã nesta quarta-feira às 21h30 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Matheus Delgado Candansan, o árbitro do jogo Flamengo e Juventude, ok? Então, informação aí importante. E olha só, o Marino Rinestrosa, o colombiano de 22 anos que interessaria ao Flamengo, que o Mauro César Pereira trouxe que o nome era monitorado pelo Flamengo, o Mauro estava conversando comigo, então é importante a gente trazer aqui, é apenas um dos muitos nomes que o Flamengo monitora, não tem nada avançado, o Flamengo não está fazendo proposta, não é que o Flamengo vai contratar, é um dos muitos nomes que o scout do Flamengo avalia, o Mauro apenas citou como exemplo de alguns jogadores que o Flamengo tem aí monitorados no futebol sul-americano e internacional, tá certo? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje, às 18 horas, tem o nosso placar aberto na Placar TV no YouTube e também a gente tem mais tarde o Nação Debate no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Fique ligado também nos cortes do Paparazzo, nos vídeos em inglês. Cara, convido você a se inscrever lá, Paparazzo Red and Black. E o nosso canal de cortes, Momento do Paparazzo, e o canal 2, que tem as lives do Alê e outros cortes também. Tamo junto, grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!